Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, queridos forasteiros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do Meio, o podcast que você encontra na rede LGBT Podcasters, no seu agregador favorito, no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Eu sou Fernando Arazão e eu tava com saudade de estar aqui com vocês. Eu vou fazer essa abertura desse episódio um pouquinho diferente, porque eu estou gravando essa abertura na manhã de sábado, dia 29, que é o dia em que o mundo ficou sabendo da morte do ator Chadwick Boseman. E eu quero falar, na verdade, eu tô um pouco emocionado porque eu tava vendo algumas coisas e o quanto esse ator, fazendo o papel no filme Pantera Negra, ele causou impacto, né, na vida de pessoas negras que se viram representadas no cinema, nas telas, num papel de protagonismo pela primeira vez. Assim, não dá pra comparar, né, pessoas LGBTs, apesar de ser uma sensação muito parecida quando você vê algo que as pessoas desprezam normalmente em você, seja a cor da sua pele, seja a sua orientação sexual, seja a sua identidade de gênero, levada a um nível de protagonismo, e um protagonismo com respeito, um protagonismo inspirador para a maioria das pessoas, né? Vocês sabem, eu não sou um cara negro, mas eu consigo entender o quanto o povo negro tem orgulho do Chadwick, o quanto ele representou para essa galera. E basicamente, assim, o que me deixou muito chateado foi ver um influencer branco fazendo um tweet sobre tipo, agora vocês estão de luto e vocês nem sabiam que ele tava com câncer. Então, tipo, como se fosse uma sensação falsa causada por, tipo, sabe, modinha, a pessoa morreu, você tem que estar de luto. Mas eu enxergo que nesse caso especificamente não, porque o cara, ele conseguiu, foi uma das primeiras pessoas a representar toda uma nação, toda uma população de uma forma tão respeitosa, tão fora dos estereótipos, tão bonita, tão empoderadora, que ele levou não só um papel, ele levou toda uma população junto com ele. Ele fez todo um grupo de pessoas olhar para si de uma forma diferente e pensar: eu sou um herói. E isso é algo que nós, brancos, nunca vamos ter. Nunca vamos ter, porque nós já nascemos num papel de protagonismo. Nós sempre estivemos na frente das coisas. Nós sempre estávamos encabeçando, nós sempre estávamos sendo representados. E nós nunca vamos saber o que é não ser isso, pra gente poder entender a sensação que as pessoas tiveram quando viram o Pantera Negra, quando viram o Chadwick Boseman interpretando esse papel. E mais do que isso, tudo o que ele representava fora da tela, fora do personagem, a gente nunca vai entender. E não é um problema a gente não entender, porque, né, a gente não tem como ter esse background, mas é extremamente cruel da nossa parte diminuir esse sentimento nas pessoas. É extremamente cruel da nossa parte a gente fingir que isso é mimimi da internet, ou as pessoas estão usando o Twitter para dizer que estão de luto só para dizer que estão de luto. Eu não acho. Pode ter? Pode. Mas eu não acho que seja a maioria das pessoas. Eu não acho que seja, inclusive, esse o sentimento das pessoas negras que estão usando a plataforma que é feita para elas expressarem os seus sentimentos. Então, se uma pessoa tá dizendo que tá de luto, que tá triste pela morte do Chadwick, eu estou, sabe? E eu tenho certeza que o que ele representava para mim não é nem 0,5% do que ele representava para toda uma nação.
Então, como eu sempre falo nesse podcast, da importância da gente ter referências, do quanto isso fez falta pra mim e pra tantas outras pessoas LGBTs no passado, a gente tá perdendo uma referência agora. Uma referência muito poderosa e que merece ser lembrada pra sempre. Então, Chad, obrigado por tudo que você fez por esse mundo, por essa população, por esse povo que precisava de um cara como você. Então, obrigado e descanse em paz. E nesse episódio que a gente vai abrir o mês de setembro, em setembro a gente comemora, né, o Dia do Sexo. No próximo dia 6, a gente vai estar com várias campanhas falando sobre a questão sexual. E a gente aqui no Fora do Meio vai fazer um episódio falando um pouquinho sobre a parte da descoberta sexual através do olhar de pessoas LGBTs. Será que é tão igual assim descobrir a sua sexualidade como uma pessoa hétero, por exemplo? A conversa vai rolar logo após alguns recadinhos importantes. Café Kadama, o café de todos. Lembrando que esse produto está disponível por enquanto apenas para São Paulo. E esse episódio ele é patrocinado pelo Anderson da Silva, pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio e pelo Luiz Antônio Carvalho. Gente, muito obrigado pela parceria de vocês. E se vocês, como eles, também gostam muito do trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio e quer se tornar um patrocinador, um contribuidor desse podcast, eu te convido a ir lá no nosso site www.foradomeio.com.br, olhar lá no link Contribua Conosco e ver o site de financiamento coletivo onde nós estamos presentes. Você pode contribuir a partir de R$1 com esse podcast e me ajudar a manter esse projeto no ar. Além disso, você pode também, claro, se inscrever nos agregadores onde nós estamos presentes, no nosso canal do YouTube e divulgar o Fora do Meio para outras pessoas. E se você ouve a gente através de algum aplicativo Apple, vai lá na nossa página, dá 5 estrelas e faz um comentário sobre a gente, porque a Apple usa esse critério para poder considerar a gente um conteúdo relevante e com isso divulgar o Fora do Meio para mais pessoas. Você pode também ir aqui na descrição desse episódio ou no nosso site e me ajudar também respondendo a pesquisa do perfil do ouvinte, onde eu faço algumas perguntinhas para conhecer um pouquinho melhor quem é você que está aí do outro lado desse fone de ouvido acompanhando o Fora do Meio. São informações muito importantes para mim e que vão me ajudar a fazer conteúdos cada vez melhores para você. E agora, sem mais delongas, bora abrir esse armário para falar então sobre descobertas sexuais. Armário aberto. E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber pessoas que falam sobre esse tema, né? Sobre aquilo maravilhoso que todo mundo gosta, de uma forma muito legal, muito... Assim, eu aprendo demais. E eu não vou nem falar, eu vou deixar os meninos se apresentarem para vocês saberem quem são as pessoas que estão aqui comigo hoje. Meninos, quem são vocês na fila do sex shop? Oi, gente. Muito prazer. Eu sou Giovanni Oliveira. Eu sou psicólogo clínico e também sexólogo. Atuo na área clínica aí há uns anos já, então tenho experiência com as questões que envolvem a sexualidade humana de uma forma ampla, como a disfunção, questões de gênero, orientação, ejaculação precoce e tantas outras coisas, e integro um outro podcast, o The Sex, que tá todo mundo já tá super convidado a, depois desse episódio, ir lá pra conhecer a gente. Eu já comecei meio que fazendo um convite. Certíssimo. Então, já que o Gi se apresentou, vou me apresentar agora. Eu sou o Vitor, eu sou jornalista por formação e podcaster por sorte. Por sorte porque eu caí na podosfera depois de ter trabalhado em rádio. Então eu vim do tradicional para depois ir para as mídias digitais e estou amando fazer podcast. E eu sou host do The Sex, junto com o Giovanni e com outros amigos queridos. A gente toca esse podcast que é sobre sexualidade
comportamento. E aí a gente tá um pouco mais de um ano e estamos com a nossa segunda temporada e tendo o prazer de estar aqui nos microfones do Fora do Meio. Então, já de cara, já agradeço essa oportunidade pra gente vir aqui conversar sobre esse assunto que nós amamos conversar e sempre que possível, embora a quarentena atrapalhe, a gente também adora fazer. Sim, então, sim. A quarentena não tá fácil, né? Pra ninguém. Pois é, solteiros, nós sabemos como é difícil. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso no decorrer do episódio e eu quero agradecer demais vocês, meninos, por toparem estar aqui comigo para falar desse tema, que é um tema muito importante, que é um tema que faz parte da natureza humana e que, infelizmente, a religião acabou tentando jogar para debaixo do tapete como se fosse uma coisa fácil de esconder, controlar e principalmente, tipo assim, fingir que não existe, né? Sim. Não é tão fácil assim. Sim. Ainda mais para nós, né, homens gays, aqui a gente tá entre homens, eu queria já começar perguntando para vocês, porque tem todo mundo mais de 20, né? Uhum. Então a gente vem de uma geração onde não se hoje às vezes a gente já não fala, antigamente, tipo, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, o tema era muito mais velado, né? Principalmente você descobrir uma sexualidade que não fosse a norma padrão, que era a heterossexualidade imposta pra gente, o caminho era um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais espinhoso. Uhum. E eu quero começar perguntando pra vocês como que vocês encararam esse processo de descoberta sexual, né, entrando na adolescência, e vocês começaram a se perceber que tipo, opa, tem alguma coisa diferente comigo dos meus amiguinhos do colégio. Eu vou começar respondendo, então. A minha descoberta como homem gay foi um pouco mais tardia. Por que eu falo um pouco mais tardia? Quando eu lembro do período da adolescência, eu já sabia, assim, né, que eu não era heterossexual apenas. Então eu sabia que eu tinha um interesse ali, uma curiosidade por sexo com homens e eu já sentia uma atração, mas eu não entendia ainda naquele momento, então, se eu era um homem gay ou se eu era um homem bissexual. E eu concordo com você quando eu penso que a gente não tinha... Eu acho que informação, a gente de certa forma tinha um pouco, sim, mas eu acho que a gente não tinha esse acesso irrestrito à informação como a gente tem hoje com o celular na mão, conectado à internet. Uhum. Na verdade, eu entendo que a informação que a gente tinha às vezes não era nem sempre correta, né? Ah, sim. Era uma informação meio tipo assim, mas gay é uma coisa errada, é deturpado. Errada no sentido até de saúde, né? Como se fosse uma doença. Super concordo com você. Era esse tipo de informação que chegava e eu acho que era, por chegar esse tipo de informação, confundiu bastante a minha cabeça no sentido de eu achar que eu não poderia ser aquilo. E eu lembro que uma das conversas com familiares, eu ouvia bastante, já cheguei a ouvir da minha mãe, inclusive, que ela aceitava de tudo na casa dela, menos ter um filho gay ou ladrão. Então ela ainda, nessa época, ela ainda colocava o ser gay como comparado a alguém que infringe a lei. E aí tem esse lance, né? Infringe a lei, mas é que infringe a lei natural na cabeça dela, uma pessoa muito católica, como se a gente tivesse um certo distúrbio. Então eu confesso que assim, eu fui me reconhecer e me afirmar como homem gay depois da adolescência. Depois de ter tido mais contato com informação e com pessoas, e com outras pessoas LGBTs. E aí eu acho que mais LGB do que LGBTs, né? Porque é importante a gente separar a sigla nesse sentido, uma vez que eu não tive contato com pessoas trans na minha vida também desde cedo. Então, assim, foi um período de descoberta tardio, mas também com um pouco desse sofrimento, uma vez que havia um estereótipo gigantesco e havia muita desinformação e preconceito. Então foi um pouco sofrida essa descoberta. Gi, quero te ouvir também. Quero saber se pra você foi um pouco mais fácil do que foi pra mim. Nossa, zero fácil. Zero. E eu acho que eu fui tirado do armário antes de eu mesmo saber que eu tinha que sair dele. O ensino fundamental pra mim, da primeira à oitava série, foi um inferno. Assim, da primeira à quarta até que foi suave, né? Mas da quinta à oitava não tinha
o 9º ano, naquela época, foi um inferno, cara. Foi uma merda. E eu nem entendia questões de sexualidade, nem tava claro pra mim, mas eu sofri muito com bullying. Muito, 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 muito. E lembro de situações, assim, horrendas, de dias específicos, de outra sala. Meu, era um inferno, sabe? Desde o zoar, o apontar, o fazer música. Meu, foi muito ruim. Então, eu já entendi aquilo como algo errado e que eu tinha que afastar de mim. Então, a ideia de ser gay, ela tinha que ir pra muito longe. E eu lembro que eu estudei na Rede SESI e eu faço questão de falar o nome da Rede SESI, que tanto preza por ter um sistema educacional fantástico, incrível, e eu estudei em uma das escolas modelos do SESI, na Vila Leopoldina, e nunca ninguém se preocupou. As pessoas sabiam o que acontecia, a diretora sabia o que acontecia, os professores sabiam o que acontecia, mas era um tema jogado pra debaixo do tapete. Eles eram coniventes, né, com essa parte. Super conivente. Era conivente. Hoje eu olho dessa forma. E como só tinha até a 8ª série, o primeiro ano eu tive que mudar de escola. E eu lembro que boa parte do SESI foi para 2 colégios bem perto. Eu quis ir para um terceiro, que algumas pessoas que eu conhecia tinham estudado lá, que era um colégio público com uma cara um pouco mais alternativa. E eu sabia que eu queria estudar naquele lugar que tinha projeto de maracatu à tarde, era um lugar super legal. E cara, eu me lembro do primeiro dia de aula do primeiro ano, eu tá chegando no colégio, não conhecia ninguém, e eu pensava, Giovanni, é vida nova, ninguém te conhece, então você pode começar do zero. E o começar do zero pra mim, eu pensava, você tem que tomar jeito agora e você não é mais viado. Então naquela época, eu já tinha ideia de que eu podia ser gay, mas que já que eu tô indo pra um lugar novo, eu tenho um recomeçar, eu poderia recomeçar de um outro jeito. Só que depois de uns 3, 4 meses, uma menina com quem eu fiz muita amizade, no primeiro ano, um belo dia ela chegou pra mim, ai, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, a gente nunca conversou sobre, mas você fica com meninos? Ela nem perguntou se eu era gay. Porque tem um amigo meu que te viu e te achou muito bonito. E eu fui notado por alguém, né? E a partir daí, eu já tinha ficado com outros caras, mas essa situação, pra mim, foi muito marcante, porque eu fiquei, né, com esse menino depois, acho que de 2 semanas, porque não era, assim, tão fácil. Mas foi a primeira pessoa que eu beijei na rua. Então, isso pra mim foi muito marcante. É claro que, assim, o colégio ficava ali perto do Sumaré, então a gente teve que ir pra umas ruas pra trás, mais tranquilas, perto de uma árvore, pra ninguém ver. E nem foi uma pegação forte, assim, foi só beijo mesmo. E eu ficava morrendo de medo de alguém me ver. E aí passava carro e dava lá umas buzinadas. Então, eu tive essa experiência, mas só fui afirmar a sexualidade mesmo. Eu tava na faculdade, então precisei passar por muita coisa ainda. A faculdade me ajudou muito a abrir a mente pra mim mesmo, e na época eu tava namorando também, aí eu achei que chegou a hora e, enfim, é isso mesmo. Tava falando, Gi, você tá falando do período da escola e eu tô lembrando de que comigo isso não aconteceu por conta dessa passabilidade masculina e com muitas aspas, porque eu acho que isso tem que ser problematizado, mas no sentido de como eu não lembro... Expressão de gênero masculina. Eu lembro que eu não conhecia e eu não via pessoas LGBTs na escola. E aí, naturalmente, eu me relacionava com outras... Os meus amigos são até hoje todos héteros, né? Ninguém se descobriu LGBT como eu me descobri e me afirmei na sequência, vivendo. Mas eu lembro que tem a questão também de... essa expressão, eu lembro que na época ser gay era muito vinculado ao lance do ser gay, mas o que a gente conhece hoje como as POCs, né? Então, se você não era uma POC, você não ficava ainda mais em dúvida sobre tudo, tipo, como assim, né? Tipo, então ser gay é só dessa forma, como se só houvesse um tipo de expressão de gênero possível para as orientações diversas que a gente tem na sexualidade. Meio que você fica com medo que em algum momento você vai, tipo,
entre aspas, enviadar, né? Tipo, você vai acordar um dia e vai ficar... E assim, olha só, eu lembro quando eu tava falando com uma pessoa sobre como eu falar pra minha mãe. Era um cara mais velho, gay, que, tipo, por muitos anos foi uma pessoa próxima. Que, veja, eu conheci ele no grupo escoteiro. Então, foi uma pessoa... Eu já fui escoteiro. E tipo, eu lembro que ele dava uma dica pra eu falar pra minha mãe assim: mãe, eu fico com meninos, então não era pra usar a palavra gay, mas ele falava, pra eu falar assim: mãe, eu fico com meninos, mas fica tranquila que eu não vou pegar uma saia e sair pulando no meio da rua. E na época, pra mim, aquilo fazia super sentido. Hoje eu olho pra isso e falo, cara, que pensamento horrendo. E Sim. talvez eu tenha dito isso pra minha mãe. E se falei, eu me envergonho muito disso, porque se eu quisesse pôr uma saia e sair pulando no meio da rua, qual era a porra do problema? E o que as pessoas tinham a ver com isso. Sim. E que faz a gente pensar que, veja, eu acho que esse pensamento que a gente tá tendo aqui tá dentro de uma bolha, porque até mesmo clinicamente eu atendo muitos homens gays que são muito contaminados por essa ideia do macho alfa e da expressão de gênero masculina, que impactam nas relações, na forma de ficar, de encontrar parceiro, inclusive de transar, porque é muito louco a gente pensar que tem homem gay que tem pavor que pegue na bunda dele, porque pode indicar que é passivo e associa ser passivo com uma figura mais frágil, logo feminina. Olha que nó! Sim, nossa, um grande nó. Sim, é interessante vocês pontuarem isso, porque a gente tá aqui já começando a fazer uma comparação do que era ser gay nos anos 90 pra atualmente, né? E eu lembro claramente, assim, de muitas histórias que eu acabo ouvindo, né, e até que eu passei, era isso. As pessoas achavam que você se assumir gay, em algum momento você ia se transformar numa mulher. Era como se você se assumir gay era um primeiro passo para você se transformar numa mulher. Então você vai começar a usar saia, você vai começar a usar as maquiagens da sua mãe, ou pegar o salto da sua irmã, ou coisa do gênero. E hoje em dia as pessoas, felizmente, têm a ideia de que não é nada disso, que identidade de gênero é uma coisa completamente diferente de orientação sexual. E ainda mais a expressão de gênero, né? Eu acrescento essa ainda. E a gente que cresceu ouvindo isso, às vezes pra gente é muito difícil realmente a gente se desvincular desse pensamento, porque tá tão internalizado que entender que não é muito difícil. E eu fiquei pensando muito nisso, né, nas histórias de vocês, porque eu mudei pra São Paulo faz 5 anos. Eu cresci numa cidade interior, né, como os ouvintes, a maioria sabe. E eu lembro a primeira vez que um cara me beijou na rua aqui em São Paulo. E eu fiquei, tipo assim, paralisado pensando, meu Deus, alguém vai ver. Sabe? Eu me peguei como se eu tivesse voltado pro interior e estivesse acontecendo lá. E eu fiquei, tipo assim, 5 segundos travado. Aí eu pensei, tipo, pera, olha onde é que eu tô. Tipo, ninguém se importa. Tipo, as pessoas continuaram passando na rua, tipo, sem dar bola. E isso pra mim foi um momento libertador. E mesmo aqui dentro da cidade de São Paulo, a gente ainda não tem essa segurança total. Eu acho que ainda em alguns espaços da cidade, então pensando, sei lá, Centro, Rua Augusta, Paulista, a Zona Oeste, então Vila Madalena, nesses lugares a gente até se sente um pouco mais seguro pra demonstrar o nosso afeto. Mas eu, por exemplo, sou da Zona Sul de São Paulo, sou do Grajaú, e hoje eu vejo que a gente tá começando a ser visível também na periferia e respeitado, mas mesmo assim com muitas aspas, porque a violência e o machismo, ele é muito mais opressivo em alguns lugares da cidade do que outros. Então, acho que vale a gente pontuar isso. Acho que tem alguns espaços que a gente ainda tem mais segurança, mais chances, como você teve nessa sua experiência de você se tocar que a vida tava seguindo e você tava ali beijando outro cara, mas em alguns outros lugares a gente infelizmente ainda tem esse receio, né? Sim, eu comparo muito a minha experiência aqui, né, até como ter crescido no interior e pensado, tipo assim, nossa, eu cresci com as referências que tinham na televisão, que era os programas de humor, né, aquelas sketches em que o gay era sempre o personagem engraçado que pegava o marido de fulana. Essas referências, assim, me fizeram mal, porque eu não sei vocês, mas eu cresci olhando pra isso e eu pensava, tipo assim, é isso que eu vou me tornar?
não sei se eu quero ser isso. Isso é complicado, né? Como se a gente fosse um anexo na vida das outras pessoas, como se a gente não tivesse direito a... Se a gente quiser constituir uma família, a gente vai constituir. Se a gente quiser casar, tanto é que o nosso direito à união civil é algo muito recente, né? Heterossexuais sempre puderam casar, a gente, há pouco tempo que a gente pode, mas você tá falando, tipo, da nossa infância, da nossa adolescência, mas tem um exemplo muito recente, né? Se a gente parar pra analisar que a Globo tá passando uma novela das 9, que é de 2010 ou 2011, que é a Fina Estampa, e a gente olha a forma como o Cro, né, foi construído, o personagem, como ele é comunicado, tá muito fora do tempo. O que me deixa mais indignado é isso. O Agnaldo Silva é gay. E ele que escreveu esse personagem. Ele não só é gay, como na história do movimento LGBT, ele esteve à frente de muitas ações e, se eu não me engano, ele era um dos principais escritores de um periódico voltado para a comunidade gay. Então ele é uma figura muito importante para a história do movimento LGBT no Brasil. Mas é isso, né? Essas controvérsias e preconceitos acontecem em todo mundo. E acho que é bem interessante mostrar que, por exemplo, o fato de nós sermos homens gays não quer dizer que nós também não vamos, em vários momentos, ser homofóbicos e reproduzir a homofobia. Sim. A desconstrução é um processo. Então, assim, é interessante pegar essa controvérsia, mas é interessante ver que é um negócio que faz menos de 10 anos. Né? Menos de 10 anos também. E que provavelmente a gente assistia na época e achava legal. Achava engraçado, achava que era assim, que era ok. A gente naturalizava mesmo. Sim. Como se aquele estereótipo fosse uma pessoa. E na real é um grande estereótipo. Ele não é nada humanizado, até se a gente parar pra ver, né? Sim. Eu fico pensando que esse é o personagem. Inclusive ele ganhou um filme e uma continuação, que às vezes cai no gosto popular e que as pessoas abraçam, né? Como tipo assim, é o gay que a gente gosta. É esse. Mas gosta desde que esteja no lugar dele. Não é um como gay que vai... cômico. Não como a pessoa que, tipo assim, vai querer casar e ter filhos e botar o filho na escola do meu filho. Ele é um acessório. E esse estereótipo eu acho que é muito violento. É muito violento. É o famoso chaveirinho de hétero, né? Sim, a bicha chaveirinho. Mas eu acho que é muito violento. Acho que é muito violento a gente ainda ser jogado nesses estereótipos e é o que eu até falei um pouco, né? A gente ser jogado nesses lugares e como se só houvesse um tipo possível de expressão de gênero, um tipo possível de ser gay, sendo que nós, como pessoas, cada um é cada um, né? No final do dia, acho que também o sair do armário pra família é mais ou menos esse processo de ficar relembrando sempre, assim, de sim, eu sou gay, mas continuo sendo seu filho. Sim, eu sou gay, mas eu sou o Vitor. Então, tipo, eu também sou gay, sabe? Eu sou várias coisas que me tornam uma pessoa. E ser gay é uma coisa que também eu tenho muito orgulho de ser. Sim. Mas, às vezes, é bem isso. Os estereótipos colocam a gente nesse lugar de, uma vez que você fala que você é gay, as pessoas já te jogam pra esse lugar de, então, a partir de agora, você também é o cara que entende de design de interiores, você é o cara que entende de moda, você é o cara que sabe todas as coreografias, você conhece todas as divas pop e consome toda a música pop possível, e quando, na verdade, tipo, por exemplo, eu, com todas essas coisas, algumas coisas sim, algumas coisas não. Eu amo o RuPaul's Drag Race, mas eu não manjo tanto, assim, de design de interior, tipo, eu não sou um cara que estaria no Queer Eye da Netflix, sabe? Tipo, então tem um monte de coisa que a gente tem que chegar e desconstruir, né, nas pessoas que continuam convivendo com a gente, né? Sim. E sentir esse orgulho é muito difícil. É todo um processo. Porque é um exercício diário, eu acho. Porque você cresce e você se desenvolve não sentindo orgulho disso, porque se apresenta como uma vergonha. É muito complicado. E você, provavelmente, Giovanni, que trabalha com sexualidade, você deve se deparar muito com esses processos de tipo, porque é isso, né? Você aprende, né? Talvez, assim, eu vou falar baseado, né, no Brasil inteiro, porque para um adolescente de São Paulo é uma realidade completamente diferente de um adolescente, sei lá, do interior do Amazonas. Você começar a se perceber como uma pessoa LGBT. E a gente acaba sendo, às vezes, pressionado talvez não seja a palavra, mas assim, as pessoas colocam na sua cabeça que, tipo, é errado. Então você começa a se envergonhar e começa a construir um personagem pra, né, fugir desse estereótipo que às vezes não é você. E até você se libertar disso é um trabalho. Você sabe o que você estava me dizendo? Eu lembrei de uma situação que não é nada comum, mas eu tenho uma super amiga minha que ela é, assim, psicóloga também, e ela tem 2 filhas. E uma é lésbica.
E ela falou que ela já tinha sacado que a filha dela era lésbica e ela tava percebendo quando a filha dela tava sofrendo pra contar isso pra ela. E um belo dia ela viu que tava chegando num sofrimento e ela falou, eu vou romper esse espaço mesmo e eu vou invadir esse espaço mesmo. Fala! Eu falei, não, mãe, eu não quero. Fala que você é, porque na minha casa eu não tolero gente infeliz. Eu não tolero gente que não me aceita. Então vai ser feliz, filha. Então, tipo, foi um outro movimento. E quando a gente lembra disso, é super engraçado. Porque, e assim, a filha dela contou com muito medo. Uhum. E assim, chorando. E a mãe dela, filha, vem cá, pelo amor de Deus. Você é minha filha e eu te amo. Eu quero que você seja feliz. E essa minha amiga, ela é divorciada dos pais dela. E que bom, porque o cara é um escroto que não fala mais com a filha. Sim. Mas que bom que ela teve uma mãe que, quando a tirou do armário, ela tirou pra poder abraçar, né? Não é uma história comum, mas eu acho que é uma história que vale a pena a gente falar e saber que existem essas pessoas. Sim, inclusive um beijo Mães pela Diversidade, que é, né, um grupo que tem essas mães maravilhosas e tem, né, 2 episódios que a gente já gravou com elas, então se você ouvinte não ouviu, vá sentir um calorzinho no coração ouvindo esses episódios. E falando nisso, gente, né, falando sobre essa questão da nossa adolescência e, né, como todos nós temos mais de 19, eu achava que era muito comum na nossa época, principalmente, eu não sei vocês, né, paulistanos, mas eu de interior, essa coisa tipo assim, beleza, não tenho referências sobre gay. O pessoal do colégio fala que eu sou viado, mas eu não sei se eu sou viado, então como que eu resolvo isso? Vamos experimentar, vamos beijar meninas e ver o que acontece. Vocês tiveram esse movimento também, do tipo, ou não? Sim. Foi muito claro pra vocês, tipo assim, não vai rolar? Cara, total. Eu tive, mas assim, era muito raro, porque as meninas, elas não se interessavam por mim, acho que por um motivo óbvio. Eu era a pessoa que dava um migué em toda a educação física, né? Eu acho que no ensino fundamental, ali, entre a 5ª e a 8ª série, eu tive algumas paixonites por meninas, né? Mas que era uma coisa muito platônica, muito idealizada, muito longe do quesito de relacionamento. E o mais engraçado é que uma delas que eu gostei muito, hoje eu sei que ela é lésbica, então assim... A gente já tava criando a cota ali. Sim. Mas aconteceu algumas vezes e assim, eu lembro de uma situação super engraçada. Eu tava na faculdade já e... Quem é de São Paulo e tem mais ou menos a minha faixa etária, eu tô quase nos 30, então talvez a pessoa pegou a época, é do Clube Glória, que ficava ali no Bexiga. Eu adorava aquele lugar e tinha festas muito boas, e uma delas chamava Wiwi, né, que era uma festa pra lésbicas, eu tinha umas amigas lésbicas, eu ia e tinha alguns meninos, e aí essa festa morreu, ela voltou uma vez, aí uma amiga minha falou, ai, vamos, eu vou com a minha namorada e tal, a gente vai e passa a noite inteira. Eu falei, vamos. Deu 2h30 da manhã, ela foi embora porque ela tava passando mal. E eu fiquei sozinho na festa de sapatão. E os viados que tinha lá eram uns viados muito blasé e que eu já não simpatizo. E só que ela foi embora e ela deu todas as fichas que ela tinha comprado na minha mão. Eu falei, tudo bem. Eu aqui sozinho, com fichas, não vou beber. E foi naquela festa que foi a última vez que eu fiquei com, assim, mulheres, mas eu devo ter ficado com umas 4, 5 meninas. Cara, ali eu percebi, não é isso mesmo. Eu tenho certeza. Não é isso mesmo. Giovanni, deixa eu só te perguntar, você é aquele tipo de gay quando bebe vira hétero? Não. Tem o pessoal que fala o contrário. Não. O pior é que não. Assim... É que aconteceu de eu beijar alguma coisa. Que não. Mas assim, é que naquela situação foi o que me restou. Mas me deu um puta nó na cabeça essa história. Você tava numa festa que era pra sapatão, e você ficou com as meninas, tipo... Pois é pra você ver que as meninas também estavam super abertas. E pra eu ser a figura masculina de referência, porque o negócio tava complicado. Porque, eu comecei a dançar na festa e vamos lá, tomei a minha tequila e fui dançar. Eu não podia perder essa piada, eu tinha que fazer ela em algum momento desse podcast. Isso foi em 2013, eu acho. 2013, 2014, faz um tempo. Acho que no meu caso, você falou uma coisa aí que eu acho que agora que eu entendi. As minhas experiências com mulheres foram muito platônicas. E eu percebo que eu tava mais me apaixonando pela ideia, pelo que elas pareciam ser, do que por elas. Era um lance de se apaixonar
apaixonar, por exemplo, pela menina que eu achava mais bonita da sala. E eu lembro que eu fiquei apaixonado por essa menina, sei lá, por uns 3 anos, assim. Um beijo, Andréia. Uns 3 anos eu fiquei apaixonado por ela. Acho que foi da 6ª série até ali o final da 8ª série. Mas olha que louco, né? Tipo, ali na 6ª série, tipo, pré-adolescente, finzinho da infância, uma das coisas que eu fiz pra ela, tipo, aqueles bilhetinhos, cartinhas, sabe, que você manda pra quem você tá afim, tá apaixonadinho, eu mandei uma letra da Ruge pra ela. E aí, olhando pra isso, agora eu penso, do primeiro álbum. Ai, caramba. Eu lembro que era do primeiro álbum, a faixa 11. Qual é a música, maestro? Mas eu lembro que o refrão era assim: quero ser seu porto e seu cais, o seu amor e muito mais. O Nossa. Baby, baby é assim, você foi feita pra mim. Então eu lembro que era essa música. Eu não lembro o nome da música, mas eu sei que é a faixa 11 do primeiro álbum do Ruge. Então assim, eu fiz uma declaração que eu acho que agora avaliando foi um tanto quanto gay. Será? Pra menina que eu... Ruge? Talvez, pra essa menina. E aí depois a outra menina que eu me apaixonei no ensino médio também tinha esse lance de platônico todo. Eu lembro que eu achava ela meio parecida assim com a Avril Lavigne e tal. E eu achava a Avril Lavigne muito legal, né? Achava bonita também. Então era mais o lance de parecer que eu estou com a Avril Lavigne do que com ela. Um beijo pra você também, Gabi. Mas... Aí eu comecei a me apaixonar por pessoas e não por idealizações, e aí já eram caras. Então, essa minha fase hétero foi uma fase meio louca mesmo, meio buscando essas mulheres construídas, assim, meio tipo as mulheres que seriam as mocinhas de filme teen americano, não era bem as meninas mesmo, tipo a Andréia e a Gabi que eu tava desejando. Tava desejando tipo, esse estereótipo de menina pra ser o estereótipo de cara que fica com essas meninas. Sim. Que foi uma grande babaquice, mas aconteceu. Espero que pros adolescentes de hoje que estão se descobrindo, eles nem cheguem a passar por isso, assim, que eles já vão curtir mesmo, ser abraçados pelo arco-íris e, vamos aí. Mas Sim. eu passei por isso. Só pra complementar, a faixa 11 se chama Quero Estar Com Você. É essa daí. É essa música aí. Sim. É exatamente essa. Dramática, tem um drama nessa música. Eu tô me identificando muito com as histórias do Vitor, que eu acho que a gente foi irmãos gêmeos de localidades diferentes, porque eu também me apaixonei pela mina mais popular que entrou na minha sala, ela era de uma cidade vizinha, e a gente ficou super amigo, fiquei super amigo da mãe dela, e foi uma coisa... ótima. E roteiro de filme, né? Não, e assim, de verdade, eu juro pra vocês, assim, eu gostava dela, pelo menos no meu entendimento, eu era apaixonado por ela. E isso pra mim foi o suficiente pra eu dizer, eu não sou gay, porque eu gosto da Juliana. Sim. Do tipo, era muito engraçado, porque a gente tinha uma relação muito do melhor amigo gay, porque ela ia comprar roupa, ela me ligava pra ir comprar roupa com ela. E eu ia, não porque eu entendia de roupa, mas assim, porque... eu queria estar perto dela. E eu lembro que ela começou a fazer umas aulas de dança no colégio e eu fui um dos únicos meninos a, né, topar aí, e eu fui chamado de viado por conta disso, só pra poder ficar perto com ela. E assim, eu tava desesperado. Ela tava fazendo uma coreografia de Overprotected da Britney. Arrasou na escolha da música. Sim. Eu me dediquei àquilo, vocês não têm noção, só pra poder ser... a pessoa que, tipo, mais se dedicou pra poder conquistar a menina. E a gente ficou amigo muito tempo, assim, tanto que acabou o colégio, eu ia na casa dela, tipo, a gente ficou super best friends. Aí, depois, quando eu contei pra ela que eu era gay, ela disse, Fernando, só você que não sabia, né? Nossa, tem muito isso também, depois que a gente começa a sair do armário, da gente escutar esse tipo de frase. Só você que não sabia. Não é que a gente não sabia, talvez a gente não sabia mesmo. A gente escuta muito isso mesmo, quando a gente começa a falar pras pessoas, oi, tudo bem, então, sou o Vitor, sou gay. A gente escuta muito isso. Você ia falar, tipo, mas você sabe que eu vejo hoje, eu trabalhei no programa de saúde integral do adolescente aqui em São Paulo. E eu prestava um atendimento a jovens, especificamente da Zona Sul, lá pro lado de Heliópolis. E eu percebia que, pelo menos lá, a questão da sexualidade entre os meninos se descobrindo gay e até mesmo as meninas estava acontecendo de uma maneira mais fácil e mais tranquila. Essa era a amostra que eu tinha lá. Tanto que eram poucas, do que eu convivi lá, eram poucas as brincadeiras que chamava de viadinho e tal. Eles estavam super mais abertos e super mais pra frente. Assim, é muito mais.
muito mais mesmo. Claro que isso não quer dizer que nós não temos mais problema nenhum, né? Mas eu percebo um pouquinho de melhor, assim, no que essa geração está entendendo. Sim, eu fico muito feliz quando eu vejo esses vídeos no Twitter, do tipo assim, dos menininhos namorando, sei lá, na 5ª, 6ª série, tipo... E a gente fofo. Era o nosso sonho e assim, você ali, né? Não, isso não pode acontecer, porque eu não posso ser gay. A gente não tinha nem o direito de ter esse sonho, na verdade, que eu Sim. acho que bem isso mesmo, a gente já olhava tanto como um erro de não tem que ser e reprimir o máximo que puder e testar, e por exemplo, nesses exemplos que a gente deu das paixões platônicas, de até mesmo torcer pra ser isso mesmo, de tá vendo, eu não sou gay, eu tô apaixonado por essa menina, que esse sonho de ficar de mão dada com um menininho que você achava bonito também na sala, né, esse sonho a gente nem tinha acesso a ter esse sonho, porque não era muito mais violenta a realidade nesse sentido. Eu Sim. acho lindo também ver essa galera jovem, tipo, tá na escola ali no 9º ano, no ensino médio, até mais cedo, às vezes, demonstrando esse afeto e tudo bem. E o mais legal, né? Você vê os héteros aliados próximos nesse sentido, de eles não serem excluídos, de eles fazerem parte dos grupos também. Eu acho muito legal também esse movimento dos héteros aliados juvenis, assim, de meu amigo é gay, tudo bem, continua sendo amigo, continua andando, e não ligar, por exemplo, pra se ele anda com ele que é gay, então ele também é. Eu percebo que, por exemplo, esse tipo de preocupação nessa galera mais jovem meio que não existe. E que meio que na nossa geração ainda existia muito, tinha que separar, você não podia andar com o cara que era viado, com a menina que era sapatão, porque senão você também é o que vão falar, não sei o quê. Você não podia falar que você passou na Frei Caneca. Nossa. Porque ali era o gueto, né? A Augusta ainda era mais alternativinha, mas a Frei Caneca, alguma coisa tem, era o comentário que se ouvia. E Giovanni, você como sexólogo, né, uma pessoa que trabalha com isso, você acha que essa questão do experimentar, ela é meio que conduzida ou ela é uma coisa que é natural de nós humanos? Depende, tá? É uma pergunta que muitas vezes eu devolvo em discussões, de um modo geral, do nossa, o cara fala que é gay, mas ele nunca ficou com uma mulher, então como que ele pode ter certeza? E aí você tem que devolver e falar, cara, você precisou ficar com um cara pra você saber que você não é gay? Então acontece esse tipo de questão, mas quanto à experimentação, eu acho que tem um aspecto da juventude, que é natural, da juventude, de ir experimentando coisas que tem a ver com um movimento questionador que acontece na adolescência e da rebeldia. Isso faz parte. Só que tem um outro lado que cada vez mais eles têm que estar muito atentos, que é o experimentar porque eu tenho que experimentar. É pouquinho, não é bem assim que funciona. E eu vejo reflexo disso acontecendo hoje com muitos homens e mulheres que, por exemplo, e a gente foi fazer um sexo a 3. Tá, mas como que aconteceu isso? Não sei. A gente achou que tinha que experimentar e foi. E quando você experimenta, vai lá, faz e tudo bem, cara, que bom, que sorte. Mas muitas vezes isso dá uma merda desgraçada. Porque as pessoas não param pra pensar, eu nem vou falar em consequência, mas tem um pouco disso. Mas eu acho que o que leva a isso e por que eu estou fazendo isso, né? Então, eu acho que quando a pessoa quer experimentar algo, porque ela acha que ela tem que experimentar, ela tá em dúvida, ela tá com vontade, que ótimo, experimente. Mas não seja simplesmente levado, porque isso traz umas consequências afetivo-emocionais, acho que bem complicadas, né? Eu troco isso para quantas vezes homens gays não se forçaram a ficar com mulheres para ter certeza que não é isso, para tentar mudar. Será que ele queria experimentar mesmo? Tipo, será que ele queria? E será que a forma como isso se apresentou apontava uma possível escolha legítima mesmo para ele? Eu tenho muito minhas dúvidas. Sim. Eu puxei essa questão justamente por causa disso, que as pessoas sempre vêm pra gente, tipo, nossa, mas você já tentou ficar com uma mulher pra você ver se... Eu sempre devolvo essa pergunta, eu disse, beleza, mas você já experimentou, né, também? Como é que você sabe? E eu
perguntei isso até porque as pessoas às vezes assim, têm dúvidas, porque a pessoa vai descobrir que ela é bissexual, né? Não, a gente tá falando aqui, né, como no lugar de 3 homens gays, mas gente, não existe só isso, não existe também só lésbica, existe toda uma escala. Se você não ouviu o episódio 31, ouça lá pra você entender um pouquinho disso. Mas é isso, você pode ser bissexual e você tá ali tentando se encaixar, às vezes, num padrão tipo, ou eu sou isso ou aquilo, e você não precisa também, né? Então. E assim, eu acho que vale a pena esse ponto. Porque muitas das vezes que a gente devolve essa pergunta do mas você precisou ficar com um cara ou você precisou ficar com uma mulher pra saber que você é uma gay ou lésbica, é muito bom porque às vezes a pessoa se toca que ela fez uma pergunta absurda. Porque às vezes ela não tem noção disso. Na minha última passagem pelo SUS, eu lembro que uma assistente social que eu tinha interface e tal, ela veio conversar comigo. Ai, você é casado? E como que é? Eu falei, meu, bom. Ai, mas você é casado com um outro cara. É diferente. Eu falei, cara, é diferente por quê? Os boletos chegam igual, né? Pois é. E assim, ela foi forçando e ela não entendia o tom da normalidade que eu dava do tipo, cara, o que você tá querendo saber? O que pode ter de tão anormal na minha vida? Não sei, tipo... É que tá, eu não sei qual era a fantasia que passava na cabeça dela e acho que nem ela sabe qual é a fantasia que passa na cabeça dela. Ela só sabe que ela espera por algo extraordinário e super fora do comum, talvez. Ah, vai dizer que você chega em casa e não se veste de Carmen Miranda e fica andando pela casa. Ou sei lá o que se passava. Então, eu acho esse exemplo bom porque ela teve a dificuldade de normalizar uma relação afetiva entre duas pessoas, né? E não posso deixar de falar que você mencionou o ponto da bissexualidade, e isso é algo que a comunidade inteira tem que ficar muito atenta. A gente fala constantemente quanto em aceitar um amiguinho, em respeitar um amiguinho, mas quantas vezes uma pessoa que se afirma como bissexual escuta que ela tá indecisa, que ela tem que se assumir de uma vez, que ela tem que escolher um lado. Então, enquanto comunidade, a gente tem que estar muito atento a isso, porque existem pessoas que são bissexuais. Sim, eu sempre tento tocar nesse tema porque é justamente por isso. A comunidade em si tem essa questão do apagamento bi, né? Então é importante, toda vez que a gente fala de sexualidade humana, a gente entender que isso aqui não é um interruptor, né? A gente tem toda uma escala. E é interessante puxar um assunto que eu quero já aproveitar e puxar, é do sexo por obrigação. Eu não sei vocês, mas eu fiquei pensando muito nisso da adolescência, mas de você tipo, nossa, tenho minha apaixonite por aquela menina, assim, eu vou ter que transar com ela pra poder ter certeza de que eu sou gay ou eu sou hétero ou o que tá acontecendo. E isso realmente é ruim, porque eu lembro assim, das vezes que eu transei com mulheres forçadamente, porque eu pensei tipo, não, eu preciso fazer isso, porque eu preciso mostrar que eu tô errado pra mim mesmo. É péssimo, porque você se pega depois com você mesmo e fica pensando, tipo assim, que bosta. Eu tô usando uma pessoa pra provar um ponto meu. Nossa, e eu acho que esse pensamento que você tá tendo de usar uma pessoa ainda é muito elaborado. Dificilmente as pessoas se dão conta disso. Eu acho que esse tipo de comportamento acontece com a maioria dos jovens nessa iniciação sexual, no sentido de que eu acho que isso vai além da orientação e que na maioria das vezes é muito pressionado para a primeira vez, por exemplo. E eu não sei, assim, se todo mundo na sua primeira vez estava ali porque desejou estar ali, porque a relação estava acontecendo ao ponto de vocês irem ali fazer sexo, ou se não, tinha uma pressão social gigantesca de que tô namorando, tenho que transar, ou então os meus amigos já transaram, também tenho que transar. Então acho que essa pressão, ela acontece para todo mundo, mas sim, concordo muito que no nosso caso é ainda maior, porque de novo, é como se a gente tivesse que ficar cumprindo etapas de ter que mostrar que não somos. Então a primeira parte é me apaixonei por uma menina, e a segunda parte então também tenho que transar com uma menina porque as pessoas transam. Então é como se a gente tivesse que de verdade ficar autenticando esse documento em várias etapas de que não somos gays. Sim. Então eu acho que é uma pressão
pressão geral e que para nós LGBTs é ainda maior, porque chega nesse ponto de a gente ter que... É como se a gente tivesse que construir esse desejo heterossexual. E isso eu acho que é violento para todo mundo. Eu acho que é violento para outra pessoa, sim, porque essa ideia que você falou de estar usando ela para provar um ponto para mim, mas eu acho que é doloroso pra caramba também pra gente de se colocar nessas situações, né? De tenho que provar a qualquer custo que eu não sou gay, assim. Acho que é extremamente violento. Eu acho que muita gente leva um tempo aí pra chegar nesse pensamento que a gente tá tendo aqui. De olhar pra essas primeiras relações, que eram as relações que a gente deveria ter, né? Que era pressionado que a gente tivesse essas relações, no sentido de que era pressionado que todo mundo fosse heterossexual. Mas eu acho que poucas pessoas chegam nessa elaboração, assim, de olhar pra sua adolescência ali, anos 90, anos 2000, e olhar com esse olhar de problematizar e não de romantizar. De problematizar mesmo, ver como teve várias experiências, várias atitudes e várias situações que poderiam ter sido mais leves se a gente tivesse mais informação também, se a gente tivesse sido acolhido também desde cedo, como tudo isso poderia ter sido mais leve, né? E um outro ponto que eu quero levantar, ainda aproveitando essa questão do sexo por obrigação, teve um ouvinte que, né, eu botei lá que a gente fez um Curioscat só pra poder receber essas mensagens, né, falando desses temas que as pessoas, nem sempre, né, tem aquela, né, ninguém é obrigado a mandar um direct pra mim botando a cara lá pra eu saber o que a pessoa faz entre quatro paredes se ela não estiver disposta a isso. Mas eu recebi um comentário que eu achei muito interessante, que ele casa também com esse ponto, que é a questão do binarismo entre nós, homens gays ou até mulheres lésbicas também, do tipo, eu preciso ser ou ativo ou eu preciso ser passivo. Eu recebi a história de um ouvinte que ele falou que ele se identifica como uma pessoa mais ativa, mas que assim, ele tá num processo de tentar experimentar ser mais passivo porque ele precisa ser versátil. E eu fiquei pensando, tipo, por que você precisa? Quem disse que você precisa? É uma... Tipo assim, ele tá se forçando um negócio porque a sociedade, né, a comunidade de homens gays vai querer que ele seja versátil e... Qual é a obrigação que você tem? Assim, eu acho que tem um lado, pensando como pessoa que estuda esse tema, que o sexo tem muitas possibilidades. E o nosso corpo é cercado de pontinhos de prazer. Então, quando você para e pensa, tá, tenho aqui o meu corpinho e eu quero entender o quanto de prazer que consigo sentir com ele. Tá tudo bem. Você vai experimentar isso com toque, com beijo, com dedo, com língua, com brinquedo, com penetração, com fio terra, de várias formas, né? Outra coisa é quando você tem que se forçar a algo, né? De fato, pode ter cara que não gosta de dar o cu. E tudo bem, né? Mas eu acho que ele tem que estar muito consciente sobre se o que ele não gosta é aquilo que é desconfortável, porque ele não gosta, e tudo bem. Ou se é aquela coisa do ninguém encosta na minha bunda, porque senão eu vou ser a bichinha da relação. Existem homens gays que dizem isso. Então, acho que se eu pudesse dizer uma coisa para esse ouvinte, espero que ele esteja ouvindo a gente, se a exploração da sexualidade ela já não começa de uma forma convidativa, prazerosa e aberta, ela já não vai ser tão boa. Então, assim, claro que quando você se propõe a fazer uma coisa pela primeira vez, que é algo novo, vai ser meio estranho, talvez não seja tão confortável, mas você consegue ter uma ideia, até pra pensar, não, até posso tentar fazer isso de novo. Mas quando esse expandir o horizonte começa nesse tom de cobrança, colega, que prazer que você vai sentir, entende? Sim. É bem complicado quando... Acho que a partir do momento que o que você tá fazendo é pela pressão do grupo, ou pela pressão do parceiro, ou seja, né, um desejo seu, né, uma coisa que você escolheu fazer, já começa bem errado nesse sentido. Acho que eu tava pensando sobre isso e tava pensando sobre o que a gente tava falando até então, desse binarismo de gênero, como se ele tivesse que ser aplicado aos casais homossexuais também, ou como se o mundo tivesse que viver nesse binarismo de gênero. Me chama muita atenção a teoria queer nesse sentido, quando coloca a sexualidade e o próprio gênero nesse lugar fluido, ou seja, a sexualidade vai ser única para cada pessoa. Então, a gente tava falando, por exemplo, nós gays, as lésbicas e
e as pessoas bissexuais. Só que a orientação pode ser a sua orientação e não necessariamente ser uma dessas três. Aí tem a pansexualidade, por exemplo. Mas eu acho que o prazer, ele é muito de cada pessoa. O Giovanni falou de nosso corpo ter vários pontinhos de prazer. Eu acho que todo mundo tem que buscar esses pontos porque, cara, é o seu prazer, é a forma como você vai se sentir bem ali durante a transa, ou você mesmo explorando seu corpo, e não porque tem a pressão de eu tenho que ser ativo e passivo, porque senão a comunidade não me aceita, porque senão eu não vou conseguir pegar ninguém no Grindr, senão eu não vou conseguir ter um namoro com outro cara, porque em algum momento ele vai querer que eu seja passivo e tal. Então é muito complicado quando essa pressão vem da outra pessoa. Acho que se ele quer fazer porque ele quer fazer, porque ele quer descobrir se sente prazer também, né, Sandy? A Sandy disse que é possível fazer anal. Então, e é possível mesmo, mas aí tem gente que vai ter prazer, tem gente que não vai ter nem a vontade de explorar. Então, eu só acho que também tem esse negócio se você tá deixando de explorar por conta dessa masculinidade tóxica que habita cada um de nós, aí também é um ponto, né? Como se Exato. uma vez que alguém adentrasse o seu cu, você deixasse de ser homem. Ai, velho, na boa, você tá ali em quatro paredes com outra pessoa, tipo, cara, de verdade, você acha que você vai ter que sair na rua falando, tipo, ai, ó, tá vendo, tô ficando com um cara, mas não, eu não dei o cu, hein, não, ele não. Mano, sabe, também tem esse ponto. Então toda vez que vem da pressão de fora, ou por fazer ou por não fazer, já tá errado. Tem que vir de um desejo genuíno seu. Sim. Eu acho. Não, eu concordo com vocês. Eu entendo, né, eu não posso responder a pessoa porque eu não faço ideia de quem é, porque foi no Curious Cat, mas é isso, né? A gente já se força tanta coisa, né, gente, no nosso processo de descoberta, porque a gente não tinha outro conhecimento que dava pra ser diferente, e, tipo, fez bem? Será que a gente não tá hoje enchendo consultórios de terapeutas por causa disso? Sim, eu costumo dizer que sexo é pra gente grande. Tem um lado, é muito óbvio dessa frase, mas quando eu digo isso, é que, cara, por mais casual que seja uma transa, eu acho que fazer sexo é um negócio de muita responsabilidade. Porque é literalmente uma pessoa se despindo na sua frente. É compartilhando contigo o corpo dela. E você o seu. E eu acho que nesse ponto a gente tem que ser muito respeitoso, independente. E assim, por respeito, eu não tô falando de ser contra as fantasias e fetiches, não é isso. Porque até pra se propor a fazer uma fantasia, a fazer um fetiche, tem que ter muito respeito por aquilo. Acho que ninguém é super obrigado a fazer tudo o que o outro pede, mas é muito obrigado a respeitar o que o outro tá dizendo que é o desejo dele. Você pode não querer fazer como ele, mas se ele sente ou não esse desejo, porque não é da sua conta, né? Então, já que o sexo exige essa maturidade e é tão complexo assim, deite-se, aproveite essa complexidade para você entender o seu corpo, para você entender como que dá para sentir prazer, para você poder sentir o orgasmo de um jeito diferente, com o seu corpo inteiro. Eu acho que a proposta é essa, né? E respeitar essa complexidade, respeitar o sexo na complexidade dele e não tratá-lo como algo banal ou simples, porque ele não é. Faz sentido o que eu tô dizendo? Com certeza. E eu acho interessante até esse ponto que você falou, porque é isso, né? A gente, às vezes... eu vou falar agora uma coisa, não sei se eu estou certo, vocês me corrijam, me deem a opinião de vocês. Eu entendo que depois que nós, LGBTs, a gente se desamarra dessa coisa, tipo, eu preciso ser essa caixinha, você acaba se permitindo aproveitar mais coisas, né? Porque você quer. Cara, e é lindo ver isso. Maravilhoso. Quando é possível. Eu atendi um paciente uma vez que ele chegou pra mim com uma queixa de disfunção erétil. Um homem gay com a disfunção erétil. E tem uma das coisas, inclusive, que quando as pessoas procuram um sexólogo, elas acham que elas só vão falar sobre o sexo e sobre a queixa que ela tá trazendo. Só que a sexualidade é complexa e ela se comunica com vários aspectos da sua vida. E depois de muito a gente andar, e às vezes ele resistiu muito em entrar em pontos da relação dele, e a gente teve que fazer isso com muito cuidado, ele percebeu o pânico que ele tinha quanto a broxar, porque isso ia fazer ele ser menos masculino, e o pânico que ele tinha que um cara encostasse na bunda dele, porque ele é o ativo. Então, a preocupação dele em
firmar a masculinidade dele para outro cara impedia ele de ter uma ereção saudável e de principalmente sentir prazer na relação. E quando eu perguntava para esse homem o que dava prazer para ele não sabia dizer outra coisa a não ser dizer, eu gosto de dar o prazer para outra pessoa. E esse é um ponto que eu bato na tecla com todos os homens, porque quase todos os homens falam isso. E assim, você sentir prazer pela empatia de ver a outra pessoa ali curtindo, faz parte, tá tudo bem. Mas você colocar a fonte do teu prazer inteira na outra pessoa, que se for isso mesmo, tem uma coisa meio narcisista em excesso, mas e o seu corpo, colega? Como que você goza? Né? E aí ele começou a questionar como ele se comportava na balada, como ele se comportava com os amigos dele, como ele se preocupava em mostrar para os amigos dele de alguma forma de que ele era o ativo da relação. E quando ele foi se dando conta disso, primeiro que ele teve uma resistência interna muito em se dar conta disso, porque não é fácil, ter consciência das coisas não é um processo fácil. Mas quando ele conseguiu dar esses passos, foi um processo tão bonito de se ver, mas tão bonito, eu fico tão feliz de poder fazer parte disso de alguma forma, porque ele passou a viver a vida dele de uma forma tão mais tranquila e aproveitar tanto mais dos relacionamentos, porque ele era um homem gay com masculinidade tóxica, com um machismo prejudicando muito o relacionamento dele, né? Então, quando a gente consegue tirar essas travas para andar e observar todas as nuances e descoberta do que pode ser a relação, o sexo, o toque, a paquera, se abre um outro mundo. Isso é muito bonito. E por conta disso, eu entendo... Na verdade, assim, quando eu entrevistei o Dr. Vinícius Lacerda no episódio do ano passado sobre saúde masculina, eu lembro que no final, acabou a gravação, a gente foi comer uma pizza e a gente começou a conversar sobre a nossa vida e etc. E ele falou que, ele tava tentando se tornar vegetariano. E o quanto o pessoal do hospital que ele trabalhava ficava, no começo, você vai virar vegetariano? Mas tudo bem, né? Você é viado mesmo, então nada, né? E a gente começou a falar sobre, o quanto é libertador você ser viado, de você poder fazer certas coisas, que é coisa de viado, e tá tudo bem, as pessoas não esperam mais nada de você, porque, você tá cumprindo o seu papel. E eu fiquei pensando nisso no campo da sexualidade, enquanto às vezes eu converso com muita gente hétero, que é travada, porque a mulher não pode gostar de falar sobre sexo, ou o homem tem que cumprir aquele papel de que ele precisa ser o machão o tempo todo, mesmo quando ele não se sente confortável com essa ideia. E o quanto a gente, às vezes, por ter já passado por destravado tanta coisa, você consegue aproveitar melhor até a sua vida sexual, a ponto de a gente, LGBTs, a gente consegue fazer mais sexo e ter mais qualidade nesse sexo por a gente já ter umas travas a menos? O que vocês acham disso? O que vocês pensam? Antes de responder isso, eu queria fazer 2 adendos. O primeiro que o Dr. Vinícius Lacerda, ele é realmente uma pessoa maravilhosa, a gente adora seguir o conteúdo dele no Instagram. Beijo, Vini. E um segundo adendo é que pena que a gente tá gravando de forma remota, porque eu fiquei interessado por essa pizza também depois do episódio. A quarentena tá acabando com todos os meus mimos pros convidados, gente. Quem gravou esse podcast presencial sabe do que eu tô falando. A gente vai querer isso depois, pô. Você vai ter que fazer um open depois pra todo mundo que gravou de forma remota. Sim. E você tá devendo pizza pra todo mundo. Vamos fazer a festa, gente, de verdade. Eu tô querendo muito. Agora, quanto às travas e a relação com a qualidade do sexo, eu acho que sim, e mais ou menos não, porque eu acho que isso tá mais ligado a um rolê de autoconhecimento mesmo, de quando a gente começa a se conhecer e se aceitar do jeito que a gente é, com as nossas virtudes e coisas que não são tão legais, né? A nossa luz e a nossa sombra, assim. Eu acho que a gente vai vivendo a vida de forma mais leve e até mesmo de forma mais qualitativa como um todo. E aí, acho que o fato da gente ter lidado com tanta sombra desde o início, de ter que, por exemplo, a maioria dos heterossexuais dizem que nunca tiveram uma relação homossexual, né? A maioria dos homossexuais da nossa geração tiveram forçadamente relações heterossexuais. Então só nesse ponto a gente já tá na frente deles, porque a gente já
experimentou obrigatoriamente esse outro mundo, que não é o que a gente se identifica e que não é o mundo que a gente deseja e que tem o nosso prazer ligado a ele, né? Porque somos gays. Mas eu acho que esse é um ponto. Mas, de novo, eu acho que tá mais ligado a esse processo de autoconhecimento, conforme você vai se autoconhecendo, se aceitando, sendo generoso com a pessoa que você é, naturalmente a sua vida como um todo e o sexo vai tendo mais qualidade. Eu acho que eu tô mais ou menos nesse caminho, mas eu sou jornalista, o Giovanni é sexólogo, eu tenho certeza que ele vai ter uma resposta muito mais embasada que a minha. A minha foi de achismo, então deixa que o Giovanni fala aí. Eu acho que é meio mito, mas assim, ao mesmo tempo que é meio mito, eu acho que tem coisas que são mais normalizadas, então permite-se uma experimentação de forma mais fácil, mas tem aí os seus desdobramentos em cima disso. O que eu tô querendo dizer? Você, por ter um meio mais liberal, você consegue falar de sexo de uma maneira mais fácil, experimentar sexo de uma forma mais fácil, mas você cria um outro lado que olha para isso tudo como um ataque à índole. Então ela se priva disso tudo, dizendo, não, eu não sou esse gay, é promíscuo, que muitas vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra, e essa pessoa acaba se tolindo de experimentar coisas em detrimento de um estereótipo que ela quer combater. Uma coisa super projetiva. Mas quando eu falo que é mais normalizado, é porque o que eu vejo é de experiência clínica, tá? Tem muita gente que vai, experimenta, vive, mas não tem a menor ideia do que tá fazendo ali no meio. Não tem a menor ideia de por que tá fazendo aquilo e se tá gostando. Então, assim, tem um lado que é muito bom, que permite-se o questionamento, mas, amiguinho, vamos sempre pensar o que estamos fazendo, tá? E quando eu falo isso, eu não tô querendo dizer que se um dia você quiser fazer um sexo casual com o contatinho do Grindr, Tinder, é que você não pode. Se você sabe, não, cara, tô a fim de transar hoje, então sexo tá tudo bem, né? Mas você tem que saber também se você consegue, se você tem repertório afetivo e emocional pra se lançar no mundo do sexo casual. Isso é um outro papo. Mas, cara, eu vou te dar um exemplo. Conheço muitos homens gays que entram em relacionamentos que são abertos e não fazem a menor ideia de como. E héteros também. Isso não é só da comunidade gay. E é muito engraçado que sempre quando alguém fala, e a gente abriu o relacionamento. E como foi esse processo? Quais foram os combinados? Não tem combinado. Porque é aberto. E quase sempre dá merda. Porque quando você abre o teu relacionamento para uma triangulação, você está sujeito a mais estímulos e a mais dinâmicas e a mais trocas afetivas. E muitas vezes a delimitação afetiva não está bem traçada. E muitas vezes as pessoas têm uma dificuldade em falarmos disso hoje. Se passaram 2 meses, porque eu falei daquilo há 2 meses, eu não posso falar hoje para repensar e talvez refazer esse combinado. Porque a gente não cresceu pensando em relações abertas, a gente até cresceu pensando nas fechadas, mas nunca viveu. E cada relação fechada é uma. Então, cada relação aberta vai ser uma. Assim como, eu lembro de um paciente que eu perguntei como que era o casamento aberto dele. Aí ele falou, eu posso te mandar um texto? Porque o texto fala como é. Eu falei, não, prefiro que você me explique. E ele não conseguiu explicar. Então, eu acho sempre justo a gente pensar dessa forma. Claro que tem a hora que é a experimentação, o tesão e tudo bem. Mas a longo prazo a gente tem que ter consciência do que está acontecendo. De como essas coisas atravessam a gente de forma afetiva, né? Porque isso traz sofrimento psíquico. E aí, pra querer manter a imagem do descolado e que tá tudo bem, fica reforçando um papel de que não, tá tudo bem, porque o futuro é o relacionamento aberto, então eu tenho que me adequar a isso. Você pode não ser uma pessoa que funcione para relacionamento aberto e tudo bem. Se a gente fala tanto em se aceitar, vamos olhar pra dentro e aceitar o que a nossa sexualidade pede. O que o nosso impulso afetivo pede. Isso também é ter um autocuidado muito grande. Mas é uma análise difícil de se fazer. Sim. Tem um episódio que a gente gravou sobre relacionamento aberto na temporada passada e foi justamente isso. Uma das pessoas vive um relacionamento aberto, tá tudo ok com isso, e uma das pessoas que participou, não. E
é isso. Se não é o perfil da pessoa, vai ser ruim, vai ser um sofrimento e você vai levantar da cama depois de uma transa casual e vai pensar, que bosta que eu estou fazendo. Não é esse o objetivo. E isso funciona também pra sexo casual, né? Tipo assim, você não precisa ser um gay que tem todos os aplicativos e transa com uma pessoa por dia se você não curte esse tipo de coisa. Tudo bem você curtir, mas se não é você, não precisa. Sim, exatamente. E eu vejo que às vezes a gente da comunidade que fala, às vezes mais abertamente sobre sexo, as pessoas olham assim, tipo assim, mas como assim você transou, sei lá, com 2 caras no mesmo dia? Tipo, que pessoa promíscua é você, né? Que pessoa horrorosa é você e tipo assim, nossa, você sabe, já vem aquela culpa cristã que as pessoas empregam no negócio e, né, gente, não é assim que funciona, né? Existe como vocês falaram. O Éder falou isso no nosso episódio também, 32, que existem tantas sexualidades quanto existem pessoas no mundo. Cada um tem um jeito. E uma das coisas que eu tô percebendo, né? A gente tá num momento muito peculiar do Brasil. E eu queria muito a opinião de vocês, que tem um podcast que fala de sexo, sobre dessa questão da gente gostar de sexo, né? A humanidade, né? A gente como ser humano, que é uma coisa básica da nossa natureza. E da gente ter essas campanhas, e sejam, né, através de religiões ou de programas do governo, do tipo de não pense em sexo, não faça sexo, se guarde para momento X. O que vocês que falam sobre isso o tempo todo pensam a respeito disso? Como que vocês enxergam que é a resposta mais provável das pessoas a esse tipo de coisa? Eu acho que é uma campanha que já começa com um grande desserviço de gasto de dinheiro público, no sentido de que, gente, as pessoas vão transar e tá tudo bem. É natural que as pessoas sintam desejo e que elas queiram transar e tá tudo bem, porque sempre foi assim e vai continuar assim. A gente poderia ter investido esse dinheiro de, beleza, a partir do momento que eu sei que as pessoas vão transar e tudo bem, tem algumas coisas que é responsabilidade sim do governo cumprir para que a gente transe com mais qualidade e fique menos vulnerável a, por exemplo, ter contato com alguma IST. Então, por exemplo, se você acha que fazer uma campanha falando pra jovem não transar, porque se você transar você pode engravidar, ou ter HIV, ou ter HPV, ou ter sífilis, não é assim que você vai fazer com que o jovem não transe. E ainda mais mostrando foto dessas ISTs em estágios avançados, como se assustar e gerar medo fosse o caminho para que eles não transem, porque eles vão transar, porque faz parte da adolescência, faz parte da juventude e faz parte no sentido de hormônios são do teu corpo. Tem pessoas que não querem transar e não vão sentir vontade de transar. A assexualidade é um ponto que a gente tem que lembrar que existe também, mas é a regra? Também não é a regra. Não é todo mundo que vai sentir desejo e vontade de transar mesmo. Então eu acho que nesse caso é um grande desserviço para os cofres públicos, porque você está fazendo uma campanha que ela não é efetiva e que ela só mostra um pensamento retrógrado e uma vontade de colocar todo mundo pra dentro de um armário e levar a gente pra essa idade média que a galera e que vive nessa culpa cristã parece que não consegue superar tão cedo. E aí eu falo cristã e não só católica, porque, por exemplo, a gente tem uma camada aí evangélica, neopentecostal muito grande influenciando as decisões desse desgoverno que a gente vive no Brasil. E aí a gente tá falando dessa camada, a gente não tá falando de todos os evangélicos também, isso é importante também deixar bem claro. A gente tá falando de uma corrente ideológica e não de uma galera que olha pra religião do jeito que ela deveria ser mesmo, né? Então eu acho que é um desserviço. As pessoas vão transar, é importante que elas transem com consciência, no sentido não desse discurso fácil do use camisinha. Consciência no sentido de saber primeiro, você tá transando por quê? Porque você quer transar? Porque você tem vontade? Porque faz sentido pra você? O Giovanni acabou de falar, né? É pra gente grande no sentido de você ter repertório, maturidade, entender o que você tá fazendo da sua vida e não entrar num rolê aleatório de tá todo mundo transando, vou transar também, tenho que transar. E vir pra esse outro lado também, pra esse outro posto de que tem que transar. Passei a linha. Né? Então, assim, fujam dos opostos, do não transe ou do transe porque todo mundo tem que transar, porque é isso. É assim, vai transar, meu anjo, porque você tem vontade de transar e porque faz sentido pra você. E com quem
você vai transar e como você vai transar é uma questão sua. E aí o transar com consciência de ter acesso à informação mesmo, de entender, por exemplo, que se a outra pessoa fala não pra você, não é não e você não tem que forçar a barra porque isso é assédio. De que, por exemplo, há alguns comportamentos de risco no sentido de que a gente tem que olhar pra... Tem uma frase do Oscar Wilde que eu acho perfeita, de que tudo no mundo é sobre sexo, menos sexo. Sexo é sobre poder. E eu acho que tem a ver com isso também, no sentido de que tomar esse cuidado de você não estar sendo violento com você e com a outra pessoa também. E de entrar nesse rolê que te despessoaliza e você vira um servo desse discurso. Eu acho que eu viajei demais nessa resposta, já até peço desculpas, mas é que quem escuta o The Sex também vai lembrar que o meu pensamento ele é meio assim, meio vai abrindo um monte de janela em algum momento, mas elas se conectam no final. Mas é isso, eu acho que é um puta de serviço, não faz sentido nenhum, gente. As pessoas vão transar ou não, porque elas querem ou porque elas não querem. Então não adianta ficar falando que sexo é só depois do casamento, ou que isso é errado, que Deus não gosta. Cara, você acha mesmo que Deus tá preocupado de entrar na casa de cada um, assim, e ficar vendo como que você tá transando, com quem você tá transando, e se você tá transando, se ele vai pedir sua certidão de casamento pra saber se você tá transando depois que você casou, se ele existe, você acha que ele vai ter essa preocupação? Tem várias... Mano, a gente tá numa pandemia, tá ligado? Você acha mesmo que é isso, que é a prioridade? E acho que esse que é um problema que a gente tá vivendo nesse atual desgoverno, de que o que deveria ter prioridade de iniciativa mesmo, pública, de projeto, de programa, de responsabilidade, eles abstêm dessa responsabilidade e vêm com essa agenda de costumes e valores escrota e anacrônica e que não tem a ver com o que é o Brasil de fato. Então, de novo, abrir todas essas janelas, mas no final fez sentido, eu acho. Pra mim fez. Espero que pra vocês também. Giovanni, me salva, vai. Eu acho que isso reforça ainda mais esse discurso anti-ciência, tá? Por que eu tô falando isso? Quando eu fiz uma pós-graduação em HIV, no TCC eu fui falar sobre sexo sem camisinha e bareback, etc. E em uma parte específica eu fui olhar para as campanhas de preservativo, peguei de alguns países também, para comparar. E, querendo ou não, o Brasil era um dos exemplos sobre como se fazer campanha. Tinha muito o que melhorar, tá? Tem uma campanha que acho que todo mundo deve ter visto, que ela foi lá do começo dos anos 2000, que eu acho que é uma campanha alemã, que mostrava pessoas fazendo sexo com animais peçonhentos, com escorpião, e que eles queriam dizer que quando você faz sexo sem camisinha é dessa forma que você tá fazendo sexo, tá transando com potencial vetor de morte, né? Tinha uma que dava a entender que era uma suruba e a forma como os corpos estavam dispostos formava uma caveira, dando a entender morte, né? As campanhas aqui no Brasil, em Portugal é misto, elas tinham um aspecto bastante educativo. Então, as mensagens sempre eram focadas, as campanhas maiores, em como a camisinha é efetiva, em como ela funciona, em como você pode usar. Aí, o Brasil foi usando uma estratégia que eu acho que ela é acertada e também foi um jeito de conseguir fazer algumas coisas mais pontuais que, para os nichos, para pontos que ela sabia que era da comunidade gay, ela conseguia ousar um pouco mais. Mas sim, muito pouco. Que dava a entender que dava prazer e que tava tudo bem, você tem que usar o lubrificante junto. Tem uma aqui do Brasil que são dois caras juntos, eles estão abraçadinhos, tipo, pelo ombro, e um tá com uma camisinha, o outro tá com lubrificante, sorrindo, e essa é a dupla dinâmica. Isso informa de alguma forma. Informa de alguma forma, ótimo. Isso informa de algum jeito, isso passa uma mensagem de alguma maneira. Só que eu ainda acho que quando a campanha da Juntex vai lá e põe num ponto de ônibus dizendo que com a Juntex você pode sentir muito prazer, eles estão fazendo um puta serviço também. Porque eles estão dizendo que a camisinha também é prazer. Uhum. E esse é um ponto que as nossas campanhas, ela nunca conseguiu chegar, e eu acredito que por conservadorismo mesmo, a gente tinha muito que evoluir ainda. E eu tô dizendo isso porque a gente tem pesquisa científica que tá falando qual que é o jeito que você tem que comunicar e para quem você tem que comunicar e quando você tem que comunicar.
E todas essas pesquisas ainda mostram como você não deve comunicar. E é desse jeito que é feito hoje, né? A campanha que o Ministério da Saúde lançou sob supervisão do senhor Mandetta, eu deixo isso bem claro, eram de pessoas com o celular na mão, fazendo cara de nojo. Embaixo mostrava que eles estavam no Google pesquisando por sífilis, por gonorreia, voltando ao viés do medo. E também o que mostra que a capacitação profissional se perde muito de quando ela é concebida até chegar na ponta. A ideia de ter um material que tenha foto do que é ter sífilis, a ideia é que a pessoa conheça como é, para se ela tiver, ela saber identificar. E não para pôr medo, né? Quem preconizou isso, quem pensou nisso, pensou dessa forma. Mas até chegar na ponta, teve tanto problema, teve tanta resistência, teve tantas instituições por trás que não respeitam o SUS, não respeitam os direitos básicos individuais e levam dessa forma. Tipo, olha aqui, esse pinto caído, é assim que você vai ficar se você trepar. Só que as pessoas vão transar do mesmo jeito. Uhum. E todas as pesquisas apontam para isso. Então, eu acho que isso reforça, inclusive, o discurso anticientífico. Porque tem gente estudando saúde pública e sexualidade há muito tempo. Só que, por algum motivo, insistem em ignorar, né? Mas tem esse ponto importante em relação às... O Brasil tinha um dos programas em relação ao HIV e AIDS mais admirados do mundo. Um dos primeiros atos do governo Bolsonaro foi desfazer o departamento e rebaixar o status dele. Logo, ele perde verba, logo ele perde a visibilidade. Havia rede social específica para falar de HIV. E quando a gente fala disso, a gente não está falando só de tabu, a gente está falando de um comportamento assassino. Uhum. E a gente sabe que a população mais vulnerável ao HIV é a população gay. É a população trans, são as profissionais do sexo. E o canal direcionado a essa população vulnerável foi desativado. Então a gente está falando de tabu, a gente está falando de esse tabu, mas mais que isso, a gente fala de um comportamento que tira a informação de quem precisa e de quem é vulnerável. Uhum. Isso é um modo de atacar essa comunidade, porque você adoece essas pessoas. Sim, e você coloca aquele conceito básico do cristão do pecado original, né? Então, tipo assim, você transou, você merece pagar por isso. É um ato que vai contra as vontades de Deus. Então, você vai morrer, você vai sofrer. Igual a história da Eva, que eu acho maravilhosa, entre aspas, essa parte do Gênesis, que a mulher ganha dor de parto porque a Eva comeu a maçã. Sabe? Eu fico pensando, Deus trocou os dinossauros pela gente pra pensar, vamos sentir dor na hora de parir, porque vocês comeram a porra da maçã. Gente, e sobre esse lance, né, que o Vitor falou de sexo antes do casamento, que realmente tem muito isso na ideologia cristã, né? Gente, se você não faz questão, não vai ser sexo antes do casamento se você nunca casar. Fica aqui a minha dica. Se joga. E no Se Joga desse episódio, eu vou... Gente, desculpa, eu sou essa pessoa e eu vou indicar pra você, num episódio falando sobre sexo, o CD Erótica da Madonna. Sim, né? Ela tá louca, ela tá tomando cloroquina, sei lá o que ela tá fazendo, que ela tá meio pirada. Mas a obra dela permanece inalterada e erótica. É um álbum em que ela, lá nos anos 90, no comecinho dos anos 90, fala explicitamente sobre sexualidade, sobre o prazer da mulher, sobre AIDS, né, que estava em um outro momento naquela época, e vale a pena você ouvir o CD acompanhando a letra. Eu não sei se você entende inglês, ou se não, pegue a tradução e reflita sobre o que essa mulher estava passando naquela época, porque muitas das coisas, infelizmente, voltaram a fazer sentido hoje, né, tanto que a gente falou no decorrer desse episódio. Então, minha indicação, escuta lá, né, hoje em dia você não precisa nem comprar o CD, você pode ir no seu serviço de streaming favorito, escuta e reflita sobre essa obra-prima erótica da Madonna. Meninos, o que vocês deixam de lição de casa para a audiência do Fora do Meio? Tá, então vamos lá. É muito complicado dar dicas, mas a gente aqui em casa pirou assistindo Legendary. Se você não assistiu ainda, assista, porque é incrível. E eu falo não só a performance, mas entender da cultura ballroom é um negócio que
faz refletir muito, que faz pensar muito, que faz ver como que é um pedaço da cultura que é marginalizado, mas que influencia muita coisa. As histórias, as performances, tudo. Assistam. E eu gosto sempre de indicar música. Eu sou conhecido por ter um gosto musical tido como peculiar, eu não entendo o porquê. Acho que o é compreendido. Mas uma banda que eu gosto muito, que chama The Chicks, ex-Dixie Chicks, elas mudaram o nome, lançaram um álbum novo chamado Gaslighter, que é muito bom. Elas têm letras políticas que falam sobre o mundo e a relação. Enfim, elas têm uma história boa de até ser ameaçada de morte por causa de, sim, política, e elas bateram o pé e foram pro mundo. Então eu indico esse álbum. Maravilha. É o tipo de mulher que a gente gosta. Sim. E são 3 ainda, então olha só. Bom, eu vou me dar a liberdade de dar 2 dicas aqui. A primeira é uma série que a gente ama e que tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui e com o conteúdo que a gente também produz, que é a série Sex Education. Eu acho que ele fica de um jeito leve, de um jeito engraçado, de um jeito às vezes didático, muitas questões que a gente falou aqui, outras que a gente não falou também, mas muitas questões que são pautas da sexualidade. Sex Education na Netflix. A segunda temporada eu acho que ainda é muito mais interessante, mais densa que a primeira. Eu gosto bastante. E ali tem a figura que a gente falou aqui por cima do hétero aliado, né? Eu acho que ali dá pra gente ter essa ideia de como que os adolescentes de hoje, como que os jovens de hoje estão tendo acesso a esses produtos, assim, culturais maravilhosos pra falar de sexualidade, pra tocar em assuntos que não consegue tocar na escola, que não consegue falar com os pais, que às vezes ainda não viu ali no seu YouTuber, no seu Instagrammer, no seu TikToker. Então, Sex Education vale pra todo mundo, de todas as idades. Acho que todo mundo vai aprender muito e se divertir bastante com eles. Sim. E que pena que a terceira temporada vai demorar um pouco por causa do Covid, né? Que não dá pra gravar, então é uma pena. Mas as 2 temporadas que estão lá na Netflix vale a pena, Sex Education. E a segunda dica, eu, de verdade, amo RuPaul's Drag Race, e eu comecei a ficar viciado em RuPaul's Drag Race por conta do Giovanni, porque foi ele que me apresentou, eu não conhecia antes. Então faz aproximadamente uns 5 anos que eu sou viciado em RuPaul's Drag Race. E cara, tá rolando agora a versão do Canadá, né? RuPaul's Drag Race Canadá. E de verdade, se vocês puderem assistir, assistam, porque é uma temporada muito boa, as drags são muito fortes, eu acho que inclusive é até mais divertido que muitas temporadas que a gente tem da versão norte-americana, porque eu acho que as drags, elas são... É um elenco muito forte, e tem várias temporadas que a gente não tem um elenco tão forte assim, ou sendo bem aproveitado. 7ª temporada, por exemplo. Mas Drag Race Canadá... são drags boas na 7ª temporada, mas os desafios que colocaram, né? Um monte de drag ali que tinha um lance fashionista tendo que fazer desafio cômico, não faz sentido. Mas na 7ª temporada não tinha só a Kátia? Maravilhosa. Teve a Miss Kátia Davis. Maravilhosa. Eu defendo ela até o último. Gente, Kennedy Davenport. Eu acho que se tem alguém que é lip sync assassin, é Kennedy Davenport. Tem uma galera boa, mas é que eu acho que era um elenco bom sendo mal aproveitado naqueles desafios. E Kátia é um patrimônio da história drag. Mas sim, assistam até Drag hoje Race eu Canadá. acho que o RuPaul, na verdade, assim, ele se arrependeu de ter eliminado ela. E quando ele engasga lá e pede água, ele queria dizer, olha, eu estou arrependido de ter eliminado essa mulher porque eu queria ela vencedora. Eu entendi a mensagem que vocês passaram. Entendemos essa mensagem, de verdade, super concordo com você. Eu acho que foi um arrependimento, total arrependimento. Kátia é maravilhosa. Então Beijo, eu quero Kátia. que vocês assistam aí Drag Race Canadá, porque vocês vão se apaixonar por elas. O Giovanni tá apaixonado pela Jimbo, por exemplo. Eu Jimbo, ia dizer isso. louca, maravilhosa. E Rita Baga são as Rita duas. Baga. E se você não gostar das duas, pensa na vida, porque tem alguma coisa errada. Tem a Tainome Banks, né, que saiu cedo e que era uma drag muito foda. Putz, como ela era boa. Ali, né? Ela ainda é boa, ela não morreu, gente, mas é que ela saiu cedo. Então são essas as dicas aí, gente. Maravilha, gente. Várias lições de casas, muito bom. E é isso, gente. Eu quero agradecer demais, meninos, Giovanni, Vitor, muito obrigado por estarem aqui comigo discutindo um pouquinho dessas
questões, né, da descoberta sexual, dividindo com os ouvintes, porque às vezes eu tenho a impressão de tipo, nossa, a gente vai falar sobre isso, é tão batido, né, tão banal, e quando a gente vê aonde os nossos podcasts chega e você recebe o retorno das pessoas dizendo, olha, isso aqui foi importante eu ouvir, você fica tipo, eu preciso falar cada vez mais sobre isso. Não existe assunto batido na podosfera. Sem dúvida, super concordamos. E já contem pro pessoal de casa como eles acham vocês nas redes sociais. Bom, Gi, eu vou pular e vou ficar na sua frente nesse daqui rapidinho, depois você fala da sua, tá bom? Pode ser? Inclusive, você já pode falar da minha, deixa esse trabalho todo pra você. É o assessor de imprensa. Queria ser pago pra isso. Antes de mais nada, a gente tá muito feliz de estar aqui no Fora do Meio, de verdade. É interessante você saber, por exemplo, que a nossa primeira participação na podosfera, a gente já participou de canal no YouTube, mas de podcast fora o nosso, esse é o primeiro, então assim, nossa, tô tirando a virgindade de vocês aqui, então. Foi a nossa primeira vez, tá vendo? Que gostoso. Você gostou? Eu achei ótimo. Foi bom pra você? Está sendo, ainda não acabamos. Eu ainda não cheguei lá. Eu acho que eu vou te... Então, a gente tá muito feliz, de verdade, de você ter cedido esse espaço pra gente. A gente gostou bastante. Saiba que a gente quer essa volta, a gente quer você no The Sex também, pra gente trocar uma ideia sobre outros pontos que a gente não falou aqui. E pra quem não conhece o The Sex ainda, nós estamos essencialmente no Instagram, porque a gente não é tão forte no Twitter e a gente nem tem Facebook. Então no Instagram vocês acham a gente como @TheSexOficial. DSEX. TheSex Oficial. E aí vocês vão ter acesso a vários outros conteúdos que vão além do podcast, porque a gente se coloca como um canal informativo sobre sexualidade e comportamento. Então tem muito conteúdo que a gente produz exclusivamente pro Instagram e que vai além, inclusive, dos temas que a gente aborda no podcast. Então estejam todos convidados. Deixa convidados. Eu só fazer um adendo, gente. Se você tiver com um dia bosta, vai no Instagram dos meninos e fica só rolando o feed, porque o feed bonito... Ai, obrigado, que dá um trabalho que você não tem. Eu imagino, eu olho pra aquilo e fico pensando, meu Deus do céu, é uma obra de arte, dá vontade de imprimir, moldurar e botar num quadro as postagens. Ah, imprime e manda foto pra gente. Não faça vontade. Tanto é que, ó, pra quem tá ouvindo agora, recentemente a gente lançou um post sobre sexo anal. E acho que vale vocês olharem porque tá muito bonito. A capa tá lindíssima. A gente tem de verdade essa preocupação com o feed e a gente deve muito ao Leandro Rodrigues, que hoje tá com a gente também no podcast, falando com a gente, e ele é um designer maravilhoso. O nosso logo é dele, as artes das capas também todas são dele, então já vale esse agradecimento. Então procurem a gente lá, @TheSexOficial, e aqui na sua agregadora de podcasts você também encontra como The Sex. Aí fica mais fácil, que você não precisa escrever o oficial. Se quiser falar comigo, @ovictor.souza, e já que o Giovanni jogou pra mim, se quiser falar com o Giovanni também, afinal ele é sexólogo, psicólogo, então vamos lá, a gente tem que pagar boleto. @Giovanni Psico, você acha ele aí no Instagram também, @Giovanni Psico. Eu não posto nada, mas eu aceito. Então, se quiser enviar alguma coisa, eu vou ver e eu vou responder. Fica tranquilo. Maravilha. Primeiro, muito obrigado por ter recebido a gente. Foi um prazer, a gente ficou muito feliz com esse convite e o papo foi muito bom. A gente agradece muito, muito, muito obrigado. E muito obrigado para quem ouviu a gente até aqui. E se quiser, vai lá ouvir a gente também em algum momento. Gente, é isso então. Se você quiser seguir o Fora do Meio, né, ainda não seguir a gente, vai lá no Twitter, vai lá no Instagram. O Instagram é Fora do Meio Podcast, no Twitter é Fora do Meio Pod. Você também pode mandar um e-mail contando suas experiências pervertidinhas pro @foradomeiopodcast@gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br. Interage com a gente lá, manda sua história e eu espero vocês daqui a 15 dias em mais um episódio desse podcast. Meninos, mais uma vez, muito obrigado pela presença. Tô muito contente de ter feito esse feat e mais contente ainda de saber que vocês estão aqui estreando a participação na podosfera. E como eu sempre falo, gente, eu sou praticamente um Cinemagal. Me chama que eu vou. Faremos. E quando passar a pandemia, chama a gente pra comer pizza. Fica aqui a dica. Fica aqui gravado este convite. Vai rolar. Vai rolar uma história em algum momento, gente. Perfeito. Valeu, cara. E muito obrigado. E tchau. Pro Messenger.
E no Bro Messenger eu quero mandar uma série de beijos muito especiais para algumas pessoas, que eu fico muito feliz de quando vocês marcam a gente lá nos stories de vocês, que vocês estão ouvindo, mandam mensagens, então pode fazer isso no @Fora do Meio Podcast lá no Instagram. E você pode mandar também sua mensagem através do Fora do Meio podcast@gmail.com ou seguir a gente lá no Twitter, no Fora do Meio Pod. E um beijo muito, muito, muito especial pro pessoal da página Cérebro LGBTQ, que é muito legal, gente. Vocês não conhecem essa página, por favor, vão conhecer, porque é um conteúdo muito bacana, né? Fazendo a gente pensar mesmo, né? Usar o cérebro para poder pensar as nossas questões, e é muito legal. Um beijo pro Felipe Cavalcante também, pro Raul Oliveira, pra Ana Cláudia. Um beijão pro pessoal lá do Papo de Zé, que é muito legal, eles sempre comentam com a gente os episódios. Eu fico mega feliz quando eles mandam lá os feedbacks. Um beijão também pro Ricardo Bezerra, que é um psicólogo, que ele falou que ele começou a acompanhar o podcast e ele disse que ele tá amando, porque a história dele é muito parecida, né, com a minha, que eu conto lá nos primeiros episódios, e que ele também é psicólogo e trabalha com a população LGBTQIA+, e que ele não só vive muitos relatos, mas escuta, né, com mais frequência a história dessas pessoas. E o quanto a gente lembrar, né, que a gente não tá sozinho nesse mundo é importante pra nós, né, a população LGBT, principalmente nesse momento que a gente tá se entendendo. Então, Rick, muito obrigado pelo seu trabalho, por estar do lado dessa galera. É extremamente importante, né, e eu lembro sempre que é isso, a gente não tá sozinho. E um beijo também pro Genaldo Oliveira, que ele também falou que descobriu o podcast, tá amando, né, e pediu para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso. Um grande abraço para você também, Genaldo. E é isso, pessoal. Muito obrigado pelas mensagens de vocês. Continuem mandando, né? Continuem falando comigo. Eu gosto bastante. Vocês não imaginam a felicidade que é cada vez que a minha janelinha aqui abre e tem uma mensagem de vocês falando sobre esse trabalho que eu faço com tanto carinho, com tanto amor. Essa, pra mim, é a coroação desse trabalho, quando vocês interagem comigo. Então, muito obrigado, galera. E até o próximo episódio do Fora do Meio. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.